sim, porque na época que tu me orientou, deu 100 e pouco. 130. Não vira pra lá. O orientador também. Você tá tudo. Será que pegou agora? Ele disse que não estava pegando? Só o Tequinho. Aí, a hora que quiser, pode começar, tá? Ô, Vitor. Dava sempre bom. Não é normal, ele botam a procurar lá e ele escorre. Ô Vitor, só pra te avisar, você tá falando um problema na tua porta HDMI, então. É que esse notebook não é meu, tem emprestado. Mas vou ficar desse lado aqui também, acho que você pode começar? Pode. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu me chamo Victor Hugo e venho hoje apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que analisa a viabilidade econômica entre dois sistemas construtivos, que são a alvenaria convencional e o light steel frame. Este estudo ele foi desenvolvido sob a orientação do professor e coordenador Dr. Michael Souza, com foco na comparação de custos, tempo de execução e características qualitativas de ambos os métodos. Bom, por que a escolha do sistema construtivo importa tanto, né? Porque isso vai impactar diretamente os custos, tempo de execução e até mesmo a qualidade de vida de quem irá morar ali. E esses fatores ganham ainda mais peso quando a gente para olhar os desafios críticos que a construção civil brasileira vem enfrentando hoje, né? Como, por exemplo, a escassez da mão de obra, o constante atraso na entrega das obras e até mesmo o alto impacto ambiental que vem sendo gerado. E são esses problemas que demandam cada vez mais uma solução mais eficiente e sustentável. E neste contexto, o light steel frame ele surge, né, como uma alternativa muito promissora frente ao método tradicional da alvenaria. Bom, a questão central que no texto da pesquisa é se o sistema light steel frame ele apresenta uma maior viabilidade econômica comparado à alvenaria convencional. Para responder isso, eu estabeleci como objetivo principal comparar ambos os sistemas em uma residência unifamiliar real, comparando não só os custos totais por metro quadrado, mas também o tempo de execução e características de ambos os métodos. A começar pela alvenaria, né, um método já muito bem consolidado, é caracterizado pelo uso de blocos cerâmicos no seu fechamento e estrutura em concreto armado, tem grandes vantagens, como a alta durabilidade mesmo sem a manutenção adequada, a disponibilidade de matéria-prima e um conhecimento técnico já muito bem disseminado no mercado. Mas também tem grandes desvantagens, como a alta geração de resíduos de entulho, né, devido ao seu caráter artesanal. Tem fases de execução muito longas, que pode acarretar no atraso da entrega, e as instalações complementares são executadas posterior à alvenaria, gerando retrabalhos. E ali ao lado, uma imagem de uma obra em alvenaria, por acaso alguém nunca tenha visto, né? Era considerado uma obra suja. E bom, aí entra a questão, né? Se o método já tão bem consolidado, por que buscar uma alternativa? E se a gente pudesse construir de forma mais rápida, organizada, sustentável e até mesmo com um melhor desempenho térmico e acústico, é aí que entra o light steel frame. Ele é um sistema industrializado que utiliza perfis em aço galvanizado na sua estrutura e placas pré-fabricadas no seu fechamento. Tem grandes vantagens, como a redução significativa no tempo de execução, com menor impacto ambiental e até mesmo um ganho de área útil interna devido às paredes mais finas do sistema. Mas nem tudo é perfeito, né? Então ele também tem sim suas desvantagens, como o alto custo inicial, a demanda de uma mão de obra mais especializada e também o fator crítico que ele tem uma certa barreira cultural aí no mercado brasileiro. E ali ao lado tem uma imagem, né, de uma obra em light steel frame, que só pela imagem dá para ver que é uma obra realmente muito mais limpa e organizada. Bom, com ambos os sistemas em mente, né, veremos agora como foi modelado e orçado o projeto para comparação direta. Utilizamos o software Revit para modelagem e quantificação dos insumos, planilhas no Excel para cronograma e orçamentação, e a tabela de abril de 2025 da base SINAP para custos atualizados. É como se a gente estivesse simulando a obra antes mesmo dela sair do papel. Assim a gente consegue ganhar um tempo ali, evitar possíveis erros e surpresinhas no canteiro de obra. E esse estudo ele tem suas limitações, né? Como, por exemplo, a tabela SINAP ela muda de acordo com o tempo e a região. Então, os custos aqui utilizados podem sim variar. E a produtividade assumida do estudo foi de uma equipe treinada com condições favoráveis. Mas a gente sabe que se chover demais ou eventualmente algum operário vier a faltar, esse prazo pode ser esticado e isso serve para ambos os métodos.
Eu destaco isso um pouco mais à frente, para quem, se alguém estivesse, né, acompanhando pelo artigo, no capítulo 4, mas já trago aqui agora para que fique claro que eu considerei essas variações. O objeto de estudo é uma residência unifamiliar. Eu projetei ela seguindo o plano diretor e código de obras da cidade de Itajaí, Santa Catarina, e adotei um padrão de acabamento popular. Ela é dividida em 11 cômodos mais uma garagem, que somam aproximadamente 156 metros quadrados na alvenaria e 162 no light frame. Esse ganho de área interno eu citei ali no slide anterior. E ali está o layout dela, né? Um espaço integrado com sala de estar, jantar e cozinha, e um corredor central interligando os demais cômodos. Na parte de cima ali da planta os quartos, embaixo um escritório, um banheiro e uma lavanderia ao lado da cozinha. Bom, partindo agora para os resultados econômicos, aqui conseguimos ver que o light frame teve um custo total de 313.298 contra os 269.448 da alvenaria. Ele ficou 16,3% mais caro, né? Então sim, o light frame é mais caro, mas será que não vale a pena? Partindo para o custo por metro quadrado, ele ficou 3,1% mais caro, custando quase R$ 1.934 o metro quadrado, contra R$ 1.709 da alvenaria, né? Isso denota um investimento adicional total aí de aproximadamente R$ 44.000. Mas a gente sabe que para uma construtora ou um investidor, esse investimento adicional ele pode ser compensado com aluguéis mais rápidos, uma redução no financiamento e até mesmo um menor custo indireto com o canteiro de obras, né? Com energia, água, até a segurança ali do canteiro. Na decomposição de custos, a gente consegue ver onde está a principal diferença econômica, né? Que está na parte de estrutura e fechamento, onde o LSF ele teve um sobrecusto de 65,6%, né? Esse sobrecusto elevado se dá devido aos seus perfis metálicos. E se a gente olhar ali abaixo, quando o assunto é mão de obra, ele tem uma economia significativa, 28,7%, quase 30% de economia na mão de obra, que se dá devido ao fato de uma obra mais rápida. E vale lembrar, né, como eu citei anteriormente, ali eu adotei um padrão de acabamento popular, mas se você utilizar um padrão de acabamento superior a isso, esses custos podem ampliar. Bom que fique claro isso. Bom, partindo para o tempo de execução, aqui conseguimos ver a clara superioridade do sistema, onde ele precisou de apenas 77 dias úteis contra os 111 da alvenaria. São 34 dias úteis a menos, aproximadamente um mês e meio de obra a menos, né? Uma redução significativa de mais de 30% no prazo de execução. Então, imagina o impacto disso, né? Menos tempo de obra é menos custo com encargos, é um menor custo indireto com o canteiro, e até mesmo você podendo entregar a chave para o seu cliente final antes, né? Seja para ele revender, alugar ou até mesmo morar ali. Essa redução de tempo se dá devido ao seu caráter industrializado, torna a obra muito mais ágil, muito mais rápido, que é só montar ali, e também o fato que a estrutura ela é mais leve, então a gente consegue compensar com uma fundação mais simples. Bom, mas seriam os resultados, né, que eu mostrei confiável ou é só um acaso do destino, né? Em comparação com outros estudos, a gente percebe que a tendência é a mesma. A diminuição de prazo tende a compensar sim esse investimento adicional, né? E para validar os meus resultados, eu comparei com outros 3 estudos de diferentes regiões e anos, estudos similares, né? E destaco que o estudo de Itajaí teve uma menor diferença de custo, de apenas 16,3%, contra até 79,8% ali, que foi o caso de Vitória e Espírito Santo. Este estudo em questão teve um sobrecusto mais elevado, né? Talvez vocês estejam percebendo isso. É porque este estudo ali em questão, ele considerou somente a parte de estrutura e fechamento. E a gente viu no slide anterior ali que essa parte é onde fica a maior diferença de custo, né? Então por isso essa diferença de custo tão grande. E olhando para a tabela, a gente consegue perceber que a região sul e sudeste, ela tem sim uma maior competitividade para o sistema. Eu acredito que seja pelo fato das siderúrgicas do país se encontrarem nessa região. E também a gente consegue ver que com o passar do tempo, esse sobrecusto foi diminuindo, mostrando que tem uma tendência para que o sistema se torne cada vez mais viável com o passar do tempo. Bom, até agora a gente só falou de números, né? Mas o sistema Light Frame ele tem vantagens que vão muito além do custo direto. Operacionalmente ele tem uma obra muito mais limpa, organizada, tem uma menor interferência ali no seu entorno, né, com menos pó e tal. Do ponto de vista sustentável, ele tem uma redução drástica, né, na geração de resíduos, até 70% a menos. Ele utiliza menos, tem um menor consumo de água durante a fase de execução e utiliza aço reciclável. Tecnicamente, ele tem um melhor desempenho térmico e acústico e, como eu citei anteriormente, né, ele tem uma estrutura mais leve. Isso denota menos cargas na fundação, evitando algumas patologias comuns, como fissura, desinfiltração também.
E economicamente, tudo isso se traduz em um ganho direto, né? Uma obra mais rápida, menos mão de obra e um retorno mais rápido sobre o seu investimento. E a gente sabe que isso aqui não vai aparecer numa planilhazinha de orçamento, né? Mas faz toda a diferença na rotina do canteiro, na qualidade da entrega e até mesmo na imagem da empresa. E eu acredito que seja por isso que o sistema vem se tornando cada vez mais viável. Bom, com isso tudo, eu concluo que o Light Frame ele tem uma viabilidade econômica cada vez maior no mercado brasileiro, né? Embora o seu sobrecusto seja de 16,3%, que vale lembrar, né, foi o menor encontrado em estudos comparados, a redução significativa de prazos, somada às vantagens qualitativas do sistema, tendem sim a compensar esse investimento adicional. Eu diria que recomendo o sistema LSF para projetos com prazo mais crítico ou regiões com bons fornecedores, né, porque tem a ressalva de que se o preço do aço disparar ou eventualmente faltar algum fornecedor local ali, esse sobrecusto ele pode aumentar sim e o prazo também pode se esticar. Então, antes de você fechar negócio ali, é sempre bom antes rodar uma rápida simulação, né, de possíveis variações de custo, produtividade e logística, para ver se ele ainda vai se manter como vantagem no seu contexto. Mas, no fim das contas, né, qual dos dois sistemas é melhor? Bom, isso vai depender da sua situação, né? Mas se você preza aí por agilidade, qualidade, organização e até mesmo sustentabilidade na obra, o Light Steel Frame vem se tornando uma opção cada vez mais competitiva. E esse trabalho ele não só compara dois sistemas, né? Também propõe um modelo que pode ser replicado em outros estudos, né? E ao trazer dados atualizados, uma metodologia clara e parâmetros objetivos, eu acredito que sim, ele contribui para o avanço das pesquisas sobre o LSF no Brasil. E como recomendações para trabalhos futuros, eu dou as seguintes sugestões ali: uma psicoanálise de desempenho térmico acústico atualizada, um estudo em edifícios multifamiliares, uma possível análise do ciclo de vida de ambos os sistemas, e até mesmo a integração do LSF com outras tecnologias sustentáveis, né, como telhado verde, captação de energia solar, para tentar tornar a obra o mais sustentável possível. E para finalizar, eu gostaria de contar essa frase aqui de John F. Kennedy, onde ele disse que a mudança é a regra da vida, e aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente certamente perderão o futuro. E eu acredito que o Light Frame é essa mudança aí na construção civil brasileira. E antes de finalizar, né, gostaria de agradecer ao coordenador Maico aí pela orientação, à Faculdade Centro Universitária Avantes, a minha família, meus amigos aí, minha namorada, a família dela, e a Deus principalmente aí por todo o apoio, né, durante esta longa e turbulenta jornada. E agora sim, finalizo aí a apresentação, fico aí à disposição da banca. Obrigado aí pela atenção. Perfeito. Vou passar as considerações para a banca. Primeiro o professor Ricardo, posteriormente o professor João. Professor Ricardo, ainda falar. Boa noite, Vitor. Primeiramente, parabéns. Foi muito bom, realmente tu dominou o assunto. Tá? Acho que tem poucas considerações para fazer. A única questão é que essa questão do custo que tu tinha falado, colocou ali 34 de diferença, 34 dias de obra para 44 mil reais. Talvez economicamente ainda a alvenaria seja mais viável, tá? Na minha opinião. Analisando somente esse dado. O tempo de obra ele pode variar, como tu falou no final, né? Dependendo do teu fornecedor, né? A mão de obra ainda é escassa no Light Steel Frame e ele ainda tem um certo limite. A questão de fundação nessa edificação, ela tanto no Light Steel Frame quanto na alvenaria, a carga seria bem baixa, então a fundação não teria uma diferença muito grande, né? O Light Steel Frame também tem uma questão na parte do aço, né, que a gente, como engenheiro civil, a gente só pode trabalhar com ele enquanto ele for soldado, né? No momento que tiver uma carga muito alta e tiver que colocar algum rebite, algum parafuso, a gente não pode mais calcular, né? Mas seria só esses pareceres, na minha opinião, e acho que o trabalho foi muito bom, a apresentação também. Parabéns. Muito obrigado. Bem, Vitor, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, está muito bom. Eu só queria voltar na tua apresentação, mais ou menos na metade, onde você fala sobre custos, tem uma tabela ali. Isso, pode voltar. A decomposição de custo lá, tu diz, ou... É uma das primeiras que fala sobre custos. Pode ir voltando. Essa aqui? Não, pode ir voltando. Que eu falo de custo é essa aqui e essa aqui. Não, tem uma anterior.
Então pode ir pra frente, acabei bobeando. Tá bom. São essas duas. Essa é a decomposição e daí um pouco mais Isso, detalhada. decomposição. Legal. E você fez essa comparação, você fez o projeto, você teve quantitativo em mim, e você, tanto em alvenaria tradicional, como em Light Steel Frame, beleza? E você daí colocou esses dados e pegou esses dados de custos da tabela do Sinap. Só que a tabela do Sinap, quando a gente consulta o Sinap, ele nos dá 3 tabelas. Ele dá a tabela analítico, sintético e de insumos. Qual dessas tabelas tu pegou para fazer a tua decomposição de custos? Ele mudou lá o sistema agora ali, né? Junta tudo em uma só. Mas eu peguei a analítica, que é com e sem Isso. ordenação. Não sei se é a palavra agora. Que é desordenado ou não desordenado. Ele tem essa situação aí. Desordenado, que é que tem É mais que- completa, né? Que é utilizada. Que é mais utilizado, tá? Isso. Então, na verdade, quando você fala decomposição de custos, talvez vou deixar um pouquinho mais claro. Quais são esses custos? É só de insumo ou de mão de obra junto? Tá, mão de obra ali, eu sei, né? Mas deixa no título, decomposição de custos com insumos e mão de obra. Como se não acredita apenas, né? Decomposição de custos, é o título, né? Sim, sim. Insumos e mão de obra. Só para deixar ainda mais claro do que se trata, né? Porque quando a gente pega a tabela de Sinap, dependendo do que eu analiso na tabela, eu posso estar analisando só insumos ou posso estar analisando outras coisas, né? Lá eu separei, né? Eu separei item por item na planilha minha de orçamento. E aí lá nos itens tem um código vinculado e como é que é a unidade Isso. a unidade de medida ali dele, né? Aí eu separei na orçamentação, eu separei por categorias, tipo mão de obra aqui, aí aqui os insumos tipo, da estrutura, aqui hidráulica e tal. E aí Instalação hidráulica, instalação elétrica, daí tem lá o eletricista, tem fita isolante. Aí ali, tipo, na mão de obra tem mensal e tem por hora. Eu Isso. considerei por hora, Por hora. né, pelo meu estudo, não usei mensal, usei por hora. Mas aí eu separei lá certinho, eu até coloquei o preço do projetista, né, que lá tem Sim. também, que eu inseri ali em serviços preliminares. Como serviço preliminar. Legal. Isso daí já considera, vou dizer, todas as partes de licença ambiental também. Também, eu botei o ABITS lá e tem uma outra que seria INSS, não, ISS, porque ele já tá os dois juntos, na verdade. Então, perfeito. Tá? Seria isso? Então, tá claro. Tá clara a explicação. Obrigado. Era isso? É isso. É isso daí, então. Eu vou solicitar que os presentes se retirem nos momentos da gente poder fazer o trabalho e eu chamo aí para